Bíblia sentado comigo em Filipenses, capítulo 1. Ouvrez votre Bible. Ninguém levanta, todo mundo fica sentado porque a leitura é Assis longa. comme vous êtes, c'est une lecture qui est longue. Le texte est dans l'Épître aux Philippiens, Capítulo 1, versículos 1 ao 21. São 20 versículos? chapitre Uau. 1, du 1 jusqu'au 20. Donc la lecture va être assez longue, restez assis. Filipenses, Épître aux Philippiens, capítulo 1, chapitre 1, versículos 1 ao 21. du 20 au 21. Quem encontrou vai dando glória a Jesus. Si vous avez trouvé, glorifiez Jésus. Diz assim: La parole nous dit ceci. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Alors, dans la Bible en français, c'est à partir de 3. Hein. Donc, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tendo por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Vós, todos vós, fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Amen. Alors, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vos tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec tendresse, avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis de fruits de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Leiam 12, igreja. 1, 2, 3 e... De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Je veux que vous sachiez faire ce qui m'est arrivé plutôt que contribuer à vous regarder l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi dans la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Qu'importe de toute manière que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore.
car je sais, cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente, mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et mourir est un gain. Pai, estamos aqui Père, nous voici como filhos comme tes enfants, sedentos, des enfants affamés. querendo a tua voz, Nous voulons ta o voix, teu direcionamento, nous voulons ton nos orientation, trazendo, Senhor amado, Seigneur, a palavra viva, qui nous apporte la que parole nos vivante, liberta, la parole qui que délivre, nos la purifica. parole qui nous purifie. Pai, seja conosco, Senhor. Sois avec nous, Seigneur, E tu sabes, Senhor, car tu sais que a nossa dependência é total em Ti. que notre dépendance est totale en Em toi. nome de Au nom Jesus. de Jésus, Amém. Amen. Amém, Amém. queridos? Eu já ia dizer, podeis assentar, mas já estão sentados, né? Je disais, vous A pouvez vous força asseoir, do mais vous l'êtes hábito. déjà. Queridos, antes e depois de Jesus, na Avant. nossa vida. Et après Jésus, il s'agit de notre vie. Se você tem uma vida de um novo nascimento, Si vous avez une vie de nouvelle naissance, é impossível você não olhar para trás il est impossible que vous ne regardiez pas e en você arrière não ver quem você era e quem você se tornou e está se tornando. et de ne pas voir qui vous étiez et qui vous êtes en train de devenir. Quando você olha para trás e diz, meu Deus, como é que eu era? Quand vous regardez en arrière, vous dites, mon Dieu, E mais como, comment j'étais? e como eu tenho deixado o Senhor trabalhar na minha Et vida. comme j'ai laissé le Seigneur travailler dans ma vie. Porque antes, amados, Parce qu'avant, era na força da carne. c'était la force de la chair. O caminho é largo, irmãos. Le chemin était spacieux. Além de ser na força da carne, En plus d'être la force de la você chair, fazia o que bem queria, quando você queria, na hora que você queria, ninguém te impedia de nada. vous faisiez ce que vous voulez, quand vous vouliez, quand vous voulez, comme vous voulez. Não que o evangelho te impeça de alguma coisa, C'est pas que l'évangile vous empêche de mas faire ele quelque te chose. constrange Mais celui-là, il vous a não contraint fazer o que fazia antes, à ne pas faire comment vous porque faisiez é avant. Vous faisiez contra a avant. palavra. Mais de faire comme le dit la Então, parole. antes, Donc il y a avant, era na força da carne, c'était la force de la chair, era no caminho largo, le chemin spacieux, era à mercê do pecado. c'était à la merci du péché. E depois que você entende, começa uma vida com Cristo, Et après avoir compris ce qu'est une vie avec le Christ, você começa uma vida de renúncia de você mesmo. vous commencez à une vie de renoncement de vous-même. Você começa a entrar no caminho apertado, estreito e espinhoso. Vous commencez à rentrer dans le chemin resserré et sinueux. E você não fica mais à mercê do pecado, Et vous n'êtes plus à la merci du mas péché. busca a santificação para a sua vida. Mais vous cherchez la sanctification pour Então, votre vie. antes e o depois de Donc, Cristo L'avant et l'après-Christ, é algo extraordinário. c'est quelque chose Tem d'extraordinaire. muitos que creem, Beaucoup croient, mas não conseguem viver esse novo nascimento. mais n'arrivent pas à vivre cette nouvelle naissance. E o novo nascimento não é nascido da carne nem do sangue, mas do Espírito. Et la nouvelle naissance, c'est pas la chair, E o mas- apóstolo Paulo l'esprit, mais l'apôtre é Paul, a pessoa, irmãos, que a gente olha para a palavra c'est quelqu'un, quand on regarde la parole, e diz assim, on dit verdadeiramente, véritablement. este homem houve uma transformação Il y a extraordinária. eu une transformation extraordinaire dans O cette vie. próprio Senhor fala para ele, Le Seigneur lui-même lui dit, este para mim pour moi, celui-là, é instrumento meu. c'est mon instrument. Eu vou mostrar para ele Je vais lui montrer o que é sofrer por amor a mim. ce que c'est que de souffrir pour l'amour de moi-même. Uma pessoa que antes perseguia Une personne qui persécutait e par se le tornou passé perseguido. est devenue E persécutée. o auge da nossa mensagem de Et hoje aujourd'hui, le thème de notre é message, sobre isso. Eu quero, irmãos, que sabais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. je souhaite que vous sachiez que tout ce qui m'est arrivé est venu pour le plus grand profit de l'évangile. Tudo o que passou na minha vida, Tout ce qui s'est passé dans ma vie. houve uma contribuição para o Evangelho de Cristo. Il y a eu une contribution pour l'évangile de Porque Christ. eu entendi Car j'ai compris que eu precisava de uma coisa. que j'avais besoin d'une chose, Irmãos, mes frères. depois que você aceitar Jesus, Après d'avoir accepté Jésus, e principalmente et principalement, começando o processo de santificação na sua vida, après avoir commencé le processus de sanctification dans votre as vie, coisas vão ficar um pouco mais difíceis. les choses deviennent un petit peu plus Mas difficiles. principalmente para aqueles a quem o Senhor quer usar. Mais principalement pour ceux que le Seigneur veut utiliser.
o caminho vai ficar mais estreito e mais apertado. Le chemin sera de plus en plus étroit, de plus en plus Por quê? resserré. Mais pourquoi? Porque você vai desconstruir todos os erros que você aprendeu Parce que vous allez déconstruire toutes les mauvaises choses que vous avez apprises através da força da carne. à travers la force de la chair. Você vai desconstruir através da Vous allez palavra. déconstruire à travers la A parole. palavra começa a penetrar dentro de você. La parole commence à pénétrer à E l'intérieur de você vous. começa a enxergar quem você é Et vous commencez à voir qui vous êtes. e o quanto você precisa ser modificado. Et à quel point vous avez besoin d'être changé. E você começa a entender que aqueles caminhos de antes não são os caminhos de agora para Et você. vous comprenez que les chemins d'avant ne sont pas les voies d'aujourd'hui pour Então Deus começa a transformação pelos pés, vous. Donc Dieu commence la transformation pelas par mãos, les pieds, les mains, pelos olhos, les yeux, pela boca la bouche. e começa a te direcionar em tudo na sua Et vida. commence à vous orienter dans tous les domaines de votre Porque vie. é necessário desconstruir Parce qu'il est besoin de déconstruire aquilo que o pecado construiu. ce que le péché avait construit. O que o pecado muitas vezes constrói? Qu'est-ce que le péché construit très souvent? Constrói pessoas agressivas, Il construit des personnes agressives, pessoas egoístas, des personnes égoïstes, pessoas invejosas, des personnes qui sont jalouses, constrói pessoas maldosas, des personnes qui sont mauvaises, pessoas faladeiras. des personnes qui aiment beaucoup dire beaucoup de Então, bêtises. o pecado constrói coisas horríveis na nossa Le vida. péché fait beaucoup de mauvaises choses dans notre vie. Não existe esse que não passe por esse processo de purificação. Il n'en existe pas qui ne passe pas par le processus de O purification. processo de purificação é com dor. Le processus de purification, c'est avec souffrance. Mas você sabe Mais vous savez que dali você vai sair melhor. que de ça, vous sortirez meilleur. Que dali vai sair uma lapidação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Et il y aura comme une lapidation de l'Esprit Saint de E Dieu sur votre você vie. nunca mais conseguirá se enxergar da forma que você era. Et vous ne réussirez plus à vous voir comme vous étiez. Porque o Espírito Santo trabalha em você, Parce que l'Esprit Saint travaille en vous, por você par vous e através de et à você. travers vous. Precisa ser purificado das impurezas do pecado Et il que faut être estava. purifié des impuretés du péché. Então é muita desconstrução, Donc amados. il y a beaucoup de choses à détruire. Não fique pensando que esse processo ele tem fim. Ne pensez pas que ce processus a une O fin. fim desse processo de desconstrução é o arrebatamento La fin de ce processus de déconstruction, c'est ou o l'enlèvement de dia da l'Église. sua morte. Ou le jour de votre mort. Que até o dia da sua morte Car jusqu'au jour de votre ou do mort, arrebatamento da igreja, ou lors de o l'enlèvement de Senhor l'Église, quer modificar algo a mais em nossas le vidas. Seigneur voudra toujours modifier quelque chose de plus dans Então é notre vie. necessário essa desconstrução Donc cette déconstruction est para que a nécessaire construção do Espírito Santo afin que la construction du seja Saint-Esprit plena na vida daquele a quem o Senhor quer usar. soit complète dans la vie de celui que le Seigneur veut utiliser, Quer frutificar na obra dele. qui veut faire fructifier dans Então son não œuvre. tem como Donc il n'y a pas moyen você entrar em Cristo, d'entrer en Christ, passar em Cristo passer par e Christ não ser uma nova criatura et de ne pas être une nouvelle créature, nascida pelo Espírito Santo de Deus. née par l'Esprit Saint de Dieu. E só entra no reino os nascidos. Et on ne rentre dans le royaume que lorsqu'on est né de E a nouveau. gente observa a vida de vários homens de Deus. Et on observe la vie de plusieurs serviteurs de Dieu. Elias Élie, teve seu deserto. qui est passé par son désert. Moisés teve seu deserto. Moïse aussi a eu son moment de José désert. teve o seu deserto. Joseph a eu son moment de désert. Abraão passou pelos seus momentos difíceis e também teve seu momento de deserto. Abraham aussi est passé par des moments difficiles. a eu son Todos moment de eles désert. tiveram os desertos Ils ont deles. chacun d'eux, tous, E ont eu leur nós désert. também temos os nossos. Et nous aussi avons les nôtres. E muitas vezes nós somos conduzidos para o deserto pelo Espírito Santo. Et très souvent, nous sommes conduits dans le désert par le Saint-Esprit. Porque é lá no deserto que nós vamos conhecer quem nós somos e quem Deus é. Car c'est dans le désert qu'on découvre qui nous sommes et qui est Dieu. Quando o processo do deserto chegar, Quand le processus du désert arrive, o final dele você vai dizer isso. à la fin, vous direz, Antes eu te conhecia de ouvir falar. avant, je te connaissais car j'avais Mas agora eu entendu tenho parler tanta de toi. experiência contigo Mais maintenant, j'ai tellement que eu já d'expérience avec toi. consigo ter sensibilidade para mim te entender. J'ai déjà suffisamment d'intimité Para pour te mim comprendre, te ver. afin de te voir. Então, queridos, pare e pense. Donc, arrêtez un peu et réfléchissez Qual é o processo que você está passando? par quel processus vous passez. Daqui eu sairei melhor. Quel qu'il soit, j'en sortirai Porque meilleur. eu estou bem certo Car je suis bien certain que nem a morte, que nem a vida, ni la mort, ni la vie, nem os principados, ni les nem puissances, as potestades, ni les
nem autorités, qualquer outra criatura deste mundo ni aucune autre créature de ce poderá monde me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. ne pourra me séparer de l'amour de É uma Christ. realidade para aqueles que vivem a vida com Cristo. L'amour de Dieu qui est en Christ de Jésus, c'est une Nada réalité. vai te separar disto. Rien ne vous séparera de cela. E você sairá uma pessoa melhor. Et vous serez une meilleure personne. É impossível você não sair uma melhor pessoa. Il est impossible que vous ne soyez pas une meilleure E personne. isso atinge todas as áreas da sua Et vida. cela touche tous les domaines de notre Como vie, de votre esposa, vie. como mãe, como filha, Comme épouse, mère ou fille, todas as áreas da sua vida serão atingidas. tous les domaines de votre vie seront touchés. Queridos, Bien-aimés. por que estes desertos que às vezes a gente tem que passar, assim como o apóstolo Paulo passou no dele? Pourquoi est-ce que nous devons passer par ce type de désert, tout comme Porque no l'apôtre Paul? deserto nós somos provados, Parce que c'est dans le désert qu'on est mis à l'épreuve, aprovados, qu'on est approuvé, purificados qu'on est purifié e santificados. et que nous sommes sanctifiés. Não tem como. Il n'y a pas moyen. Autrement, Todo esse processo você vai passar. vous passerez par tous ces processus. Vou passar pela prova. Vous allez passer par l'épreuve. Vou ser aprovado por esta prova. Et je serai approuvé après cette Vou épreuve. sair desta prova purificado Et j'en sortirai purifié. e com uma vida de santificação na minha vida. Et je serai Porque sanctifié me dans ma vie. tornei melhor do que entrei Parce que je serai devenu meilleur nesse processo desse deserto em mim. en sortant qu'en entrant dans ce processus de désert. E existem três coisas que o inimigo ele vai pegar eu e você nesses desertos da nossa vida. Et il y a trois choses que l'ennemi va prendre dans ce désert. Você vai ter que ter cuidado com três Vous coisas. devrez faire attention à trois choses. A concupiscência da carne, La concupiscence de la chair, a concupiscência dos olhos la concupiscence des yeux e o teu ego. et votre propre ego. Porque é onde o inimigo vai trabalhar. Parce que c'est dans cela que l'ennemi va travailler. A concupiscência da carne é onde você está mais frágil naquele momento. La concupiscence de la chair, c'est là où vous êtes le plus faible. À ce Por moment-là. exemplo, Exemple. Jesus estava com fome. Jésus avait faim. E ele ofereceu o que para Jesus depois de 40 dias? Et qu'est-ce qu'il a offert à Jésus après 40 jours? A fragilidade da carne dele naquele momento era comida. Sa fragilité, la fragilité de sa chair à ce moment, c'était la nourriture. Então ele se sentiu ali tentado, é normal. Et il s'est senti tenté, et c'est normal. Mas com a palavra ele expulsou o inimigo naquilo ali. Mais avec une seule parole, il a Não expulsé só l'ennemi. de pão viverá o homem, L'homme ne vivra pas mas de seulement de toda a pain, palavra que sai da boca de Deus. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. A concupiscência dos olhos. La concupiscence des yeux, Ele chamou Jesus e disse: Vem cá, il a appelé Jésus, il a dit, viens voir. eu te darei todos os reinos deste mundo. Je te donnerai toutes les merveilles de ce monde, Riqueza. toutes les richesses. Encheu os olhos de Jesus de Il a riqueza. rempli les yeux de Jésus avec des richesses. O homem, irmãos, L'homme, se disser assim: olha, si on lui disait, écoute, esse bilhete está premiado. c'est un billet pour gagner, É 1 milhão de c'est 1 euros. million d'euros. Você só precisa ir ali Il faut juste aller là e apresentar ele. et le présenter. Irmãos, pergunta pra ti se tu não ia dizer. Então, mano, deixa eu ver se tá mesmo. Demandez si vous n'iriez pas. É ou não é, irmão? C'est Tu vrai ou já pas? pensasse, vão ficar rico do dia pra noite? Je serais riche du jour au lendemain? Waouh. Rico, rico, meu irmão. 1 milhão de euros, não sei nem quanto é Avec, que dá na minha cabeça. Je ne sais même pas combien ça fait dans ma tête. Então, a concupiscência dos olhos é muito forte. O inimigo sabe quando o homem ele está suscetível a cair naquilo ali. La concupiscence des yeux est très puissante et l'ennemi sait quand l'homme est susceptible. Então, de ele tomber. envia a Alors, sugestão. Donc il vient avec cette suggestion. E o Senhor não caiu nessa tentação. Et le Seigneur n'est pas tombé dans cette tentation. Depois ele disse: Vem cá, Ensuite, il lui a dit, viens voir. te joga aí do pináculo desse templo, Jette-toi du haut du temple, porque aos anjos dará ordem a teu respeito. O parce qu'il donnera l'ordre à ses anges. que ele quis mexer com Jesus, humanamente falando? Qu'a-t-il voulu faire humainement parlant? Ego. Toucher son ego. Todos saberão quem você é. Et tous sauront qui tu es. Poderoso. Tu es tout puissant. Você está entendendo? Vous comprenez? Então, o ego, a consciência da carne e dos olhos, Donc l'ego, la concupiscence de la no chair et momento des dos yeux, seus desertos e dos meus au moment desertos, de nos déserts, nós seremos tentados a desviar-nos por esses nous atalhos. serons
tenter à passer par ces raccourcis. Porque o inimigo vai enviar os seus pratos, Parce que l'ennemi va venir os seus présenter ses plateaux agentes treinados, et ses agents qui sont para entraînés pour ça, tentar nos tirar isso. pour essayer de nous enlever de là. Porque o que mais ele vai querer Parce que ce qu'il va essayer le plus, é a nossa queda, ce qu'il veut, c'est notre é a chute nossa prostração, et qu'on reste prostrés é a nossa vergonha. et que nous ayons honte. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Heureux celui qui lave ses vêtements dans le sang de l'agneau. Esses terão direito à árvore da vida. Ceux-là auront droit à l'arbre de la vie. Vocês estão entendendo, queridos? Comprenez, mes bien-aimés, vous suivez? Como às vezes os desertos da nossa vida, as situações difíceis pelas quais nós passamos, Comment les déserts, les situations difficiles par lesquelles nous passons, a intenção é produzir o melhor de Deus em nós. va produire le meilleur de Dieu en nous. E quanto mais se murmura, mais difícil fica. Et quand on murmure, ça devient plus difficile. É igual aquele hino, vou passando pela prova, dando glória a Deus. C'est comme la chanson qui Glória dit, a je passe Deus. l'épreuve en glorifiant Dieu. Amados, vai passando pela prova, louvando e adorando ao Senhor. Passer par l'épreuve en louant et en adorant le Porque Seigneur. o Senhor vai produzir algo melhor na sua vida e na minha vida. Parce que le Seigneur va produire quelque chose de meilleur Eu dans creio votre vie. naquele em quem eu tenho realmente vivido e crido. Je sais en qui j'ai cru, en E qui Ele j'ai vai vécu. fazer infinitamente mais. Et il va faire infiniment plus. Mas eu preciso Mais il me faut me posicionar nesses desertos da minha vida me positionner dans ce désert de ma e vie. ter humildade para reconhecer os meus erros. Et avoir l'humilité de reconnaître mes erreurs. Não tem nada mais poderoso. Eu até estava falando com uma irmã outro dia Il n'y a rien de plus puissant, et j'en parlais avec une sœur il y a do quelque que temps. expressar essa palavra. Exprimer cette parole. Me perdoe, Pardonne-moi. me perdoa. Pardonne-moi. Não tem nada mais poderoso que isso. Il n'y a rien de plus puissant. Isso é poder de Deus, irmão, na sua Ça, c'est vida. le pouvoir de Dieu dans Quando votre vie. você consegue se enxergar Quand vous arrivez à vous voir e você sabe quem você feriu, sabe ou não et sabe? que vous savez que vous avez Claro que blessé, nós sabemos. bien sûr que nous E a savons, gente chega dizendo, me perdoe, et que vous dites, me pardonne-moi, perdoa, pardonne-moi, me ajude. aide-moi, Eu quero ir para o céu. je veux aller au ciel, Eu quero uma vida verdadeira com Deus. je veux une véritable Não vie estou avec Dieu. importando o que o outro está pensando. Peu importe ce que pense. Eu preciso do teu perdão. J'ai besoin de ton Eu pardon. preciso me sentir em paz quando eu estou orando ao Senhor. J'ai besoin de me sentir en paix lorsque je E prie é à l'Éternel. necessário a gente fazer isso. Et il est nécessaire que nous Essa fassions cela. humildade para reconhecer os nossos erros. L'humilité pour reconnaître nos Por erreurs. quê, pastora? Porque o Mais pourquoi, evangelho, pasteur? o evangelho Parce que l'évangile está sobre a minha vida. est sur ma vie. E o evangelho é poder de Deus. Et l'évangile, c'est le pouvoir de Dieu. E esse poder não se explica, se vive. Et ce pouvoir ne s'explique pas, il se vit. Não tem como explicar, se On vive. ne peut pas l'expliquer, on le vit. Uma coisa é você explicar. Il y a des choses qu'on explique. Outra coisa é você viver no seu Et c'est cotidiano. autre chose de vivre dans son É você quotidien. respirar no seu cotidiano o evangelho de Cristo na sua vida. Respirer dans votre quotidien. As pessoas olham para você e querem te imitar. Les gens vous regardent et veulent vous imiter. As pessoas olham para você e querem viver uma vida como você vive. Les gens vous regardent et veulent vivre une vie E ainda comme vous. perguntam como você consegue. Et ils se demandent, mais comment vous Por faites? que você não revidou? Pourquoi vous n'avez pas Por que você não répliqué? avançou? Pourquoi vous n'avez pas Porque avancé? Cristo vive em mim através do Espírito Santo de Deus. Parce que Christ vit en moi à travers Isso l'Esprit é Saint de Dieu. poder de Deus, amado. Et ça, c'est la puissance de Dieu, bien É aimé. mostrar para o mundo o evangelho que você vive. C'est montrer au monde l'évangile que vous vivez. Por quê? Pourquoi? Esse versículo é muito forte. Et ce verset est très bon, très fort. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Selon ma ferme expérience, je n'aurai point honte de rien. Maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps en pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Muitos que morrem, Beaucoup qui meurent. o testemunho é tão forte daqueles que estão no caixão aqui. Le témoignage des personnes dans le cercueil ici est O tellement fort. corpo aqui, Ici, que as pessoas que não são crentes, que les personnes qui ne sont pas chrétiennes, que vêm para o velório, qui viennent à la veillée, aceitam a Cristo como Salvador. acceptent le Christ comme sauveur. Pelo testemunho de vida que viveram e observaram. À cause du témoignage de vie qu'ils ont vu et observé. Pela vida ou pela morte, Par la vie ou par la mort. eu carrego o evangelho de Je Cristo. porte Um l'évangile de Christ. evangelho que é poder, L'évangile qui est le que pouvoir, não se explica, qui ne s'explique pas, se vive. qui se vit. E você sabe o que acontece? Et vous savez ce qui arrive? Aqueles que estão ao seu redor Ceux qui sont autour de vous testificam do poder de Deus na sua vida. témoignent de la puissance de Dieu dans votre vie.
testificam do testemunho de Deus na sua vida. témoignent de la puissance de Dieu dans votre Aí vie. não tem como você guardar só para você. Donc vous ne pouvez pas garder ça pour vous seul. É algo que está dentro de você, C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous que transborda de uma forma tão et poderosa qui déborde d'une façon si puissante. que atinge a todos que estão perto. Et cela touche tous ceux qui sont à côté. Não tem como você guardar só para si. Vous ne pouvez pas garder ça seulement pour vous. Você vive este evangelho, Quand vous vivez cet évangile, quer na vida, quer na morte. dans la vie ou dans la mort, Você vive este evangelho. vous vivez cet évangile. Eu ouvi um testemunho de uma senhora J'ai entendu le témoignage d'une dame. e ela deu esse testemunho no seminário. Elle a donné ce témoignage dans le séminaire. Eu não sabia que o testemunho era tão forte. Et je ne savais pas que le témoignage était aussi fort. E quando ela deu esse testemunho, Et quand elle a donné ce témoignage, eu fiquei acho que umas 2 horas sentada ali, je suis resté assise là pendant 2 heures. impactada com aquilo ali. J'avais été impacté par cela. A família dela foi ser missionária, ela, o marido e 2 filhos. Elle, son mari et deux de ses enfants, ils sont partis être missionnaires. Se eu não me engano, era no Níger. Eu não lembro, não sei se é Se- Níger ou Nigéria. Acho que Je era me o souviens Níger. plus si c'était le Niger ou le Nigeria. E era um país muito fechado para o Et evangelho. c'était un pays vraiment très fermé à l'évangile. E eles começaram a evangelizar de uma forma bem sutil. Et ils ont commencé à évangéliser de façon subtile. E entre essas sutilezas, o Senhor foi e salvou o filho de um chefe da tribo local, o local onde eles Et estavam. le Seigneur a sauvé le fils d'un chef d'une tribu du pays. Eles des não autochtones. tinham igreja, eles estavam fazendo aquela evangelização bem tranquila. Ils faisaient une évangélisation très discrète et ils n'avaient pas E d'église. aquele rapaz, ele aceitou a Cristo para viver e para morrer. Et ce jeune homme a accepté le Christ pour vivre et pour mourir. Ele foi expulso de casa. Il était expulsé de chez lui. Eles eram bem muçulmanos Ils étaient musulmans. e muito radicais. E ele foi expulso de casa, foi expulso do local. Il a été expulsé de chez lui, du lieu. E eles começaram a receber ameaça. Et ils ont commencé à recevoir des menaces. Mas eles não ligaram. Mais ils n'ont pas fait attention à ça. Então eles tinham carro, passavam filmes. Donc ils avaient des voitures, ils passaient des films. E num dia, voltando de uma visita, Et un jour, ils revenaient d'une visite. eles sofreram uma emboscada. Ils ont été arrêtés par une embuscade. E um dos que estavam na frente Et l'un de ceux qui menaient, disse: nós vamos filmar o que nós vamos fazer. ils ont dit, on va filmer ce qu'on fait. Vamos dar para você levar lá para os Estados Et vous Unidos pourrez emmener ça aux États-Unis. e falar para eles que a gente não precisa de vocês aqui nem de Jesus. Et pour vous dire qu'on n'a pas besoin de vous ici, ni de Jésus. E eles metralharam o marido e os 2 filhos dela. Et ils ont tué son mari et ses 2 enfants. Essa mulher ela disse que ela ficou assim, sem chão. Et elle s'est retrouvée sans plus rien autour d'elle. Et Voltou para os Estados Unidos elle est retournée aux com États-Unis aquela fita para mostrar e avec deu cet para o pessoal da enregistrement missão pour montrer, e começou a orar. pour qu'elle arrête la mission. Elle a Começou commencé a à orar prier para o Senhor curar a vida dela. afin que le Seigneur restaure sa vie. Mais ou menos 2 anos depois, Et moins de 2 ans après, o Senhor diz no coração dela: le Seigneur a mis dans son cœur, volta para o Níger. on retourne là-bas. Eu ainda não terminei a obra que eu comecei J'ai pas lá. terminé l'œuvre que j'ai commencée là-bas. E ela resistiu ao Senhor e Elle a disse: résisté Senhor, au Seigneur. como que eu vou ter força para voltar para Mais ali? comment j'aurai les forces pour retourner là-bas? E aí o Senhor dizia: volta para aquele lugar. Et le Seigneur lui disait, retourne dans ce lieu-là. E ela disse: eu não sei nem como eu vou conseguir falar com aquele povo. Et elle se demandait comment elle allait parler à ce peuple. Volta para aquele lugar. Et le Seigneur insistait, E retourne ela dans ce lieu. obedeceu. Elle a obéi, Ela falou com a missão elle a parlé avec e la voltou mission. para o Níger. Elle est retournée au Niger. E ela, quando chegou naquele lugar, Et arrivée dans le lieu, ela disse: Senhor, o que é que eu vou falar? et elle disait, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Vai de casa em casa Passe de maison en maison, e disait le diz Seigneur. uma simples palavra: Et dis la parole suivante. eu perdoo tudo que vocês fizeram contra a minha família. Je pardonne tout ce que vous avez fait avec Porque ma famille. Jesus me perdoou primeiro. Parce que Jésus m'a pardonné le E premier. ela entrou em todas as casas Et là, elle est passée dans toutes les e maisons. disse: Et elle eu vim disait, te dar um abraço je suis venu te faire une para accolade. dizer que eu perdoo tudo que vocês fizeram com a minha família. Pour vous dire, je vous pardonne de tout ce Porque que vous avez fait à ma Jesus me famille. perdoou primeiro. Car Jésus m'a pardonné le E premier. aquilo começou a correr na comunidade, na tribo. Et la nouvelle a commencé à se disperser dans la communauté. E o chefe da tribo, que foi um dos mandantes, Et le chef de tribu, qui était un des commanditaires, chegou com ela e disse: est venu vers elle et a dit,
Como isso pode ser real? Comment cela peut être réel? Como você pode nos perdoar? Comment est-ce que tu peux nous pardonner? Ele disse, mas Cristo me perdoou Et il a dit, primeiro. mais le Christ m'a pardonné le Então premier. eu preciso perdoar e eu estou perdoando Donc j'ai vocês. besoin de vous pardonner, alors je vous Ele pardonne. olhou para ela e disse, Il a regardé, il eu a dit, quero esse Deus para minha vida, je veux ce Dieu pour porque ma o vie. meu Deus não faz isso. Parce que mon Dieu ne fait pas Não ça. tem esse poder de perdoar como o teu. Mon Dieu n'a pas le pouvoir de Então o pardonner teu comme é le mais poderoso que o Le meu. tien est plus E puissant eu que le mien. quero viver isso para minha vida. Je veux vivre ça pour ma E vie. ela ganhou várias pessoas daquela tribo para Cristo, Elle a gagné queridos. plusieurs personnes de cette tribu pour le Christ. Através de uma dor À imensa. travers une grande souffrance, Através de uma situação à terrível. travers une situation terrible. Saiu melhor. Et elle est sortie meilleure. Porque ou pela morte ou pela vida. Car par la mort ou par la vie, Cristo vive em mim. le Christ vit en moi. E vive de uma forma tão sublime, tão suprema, Et il vit d'une façon si suprême que transborda. que ça déborde. Transborda para todos os lados. Et ça transborde de tout, déborde E de tous les essa côtés. vida com Cristo é poder. Et cette vie avec le Christ, c'est de la Para puissance. mim e para aqueles que estão ao meu redor. Pour moi et ceux qui m'entourent Que creem no Evangelho de Jesus et qui Cristo. croient dans l'évangile O de Evangelho Christ. que verdadeiramente salva. L'évangile qui sauve véritablement. Então, queridos, antes e depois de Cristo é a nossa vida. Donc notre vie, c'est avant et après le Christ. Quando você começa a olhar para trás, feche os seus olhos comigo. Fermez les yeux avec moi quand vous commencez à E penser à avant lembrar quem você et à era. vous rappeler de qui vous étiez. Lembrar quem eu era. Rappelez-vous qui As j'étais, atitudes que eu tive. les attitudes qui étaient les A miennes, maneira de ser como pessoa. ma façon d'être comme personne, A maneira de não levar nenhum desaforo para casa. la façon d'affronter toutes les choses tout de suite. Mas a primeira oportunidade Et à la première opportunité, era tratar com veneno. c'était de traiter avec du poison, É tratar com maldade tudo aquilo que faziam comigo e com você. avec méchanceté ce qu'on nous avait fait. Aí Jesus entra na nossa vida Et depuis, Jésus est rentré dans nos vies. e muda tudo. Et il a tout changé. E nos dá um amor por aqueles que nos perseguiram. Et nous donne de l'amour pour ceux qui nous persécutaient. E nos faz orar por aqueles que estão tentando contra a nossa vida. Et il nous fait prier pour ceux qui attentent à notre vie. E nos dá, queridos, uma paz e um perdão Et nous donne la paix et le pardon. para compartilhar com todos aqueles que não gostavam da gente. Afin de le partager avec ceux qui ne nous aiment pas. E sair abraçando todos que nos fizeram muito mal. Et aller faire des accolades à ceux qui nous ont fait très mal. Começando com os de casa, às vezes. Et ça commence parfois avec ceux de la Começando maison. com a nossa família. Ça commence très souvent par As des membres de notre situações famille. pelas quais você passou. Des situations par lesquelles vous êtes E passés. você teve oportunidade de vingar. Et vous avez des opportunités de vous venger. Você teve oportunidade de dizer, lembra que você fez comigo? Vous avez l'opportunité de dire, je te rappelle ce que Agora. tu m'as fait. Maintenant, Cristo vive Christ- em mim. le Christ vit en moi. Vive de uma forma plena, Et d'une façon verdadeira, véritable. transbordante. Qui jaillit. E eu posso te abraçar. Et je peux te prendre Eu dans mes bras. posso te perdoar. Je peux te Eu pardonner. posso fazer com você uma nova aliança. Je peux faire une nouvelle alliance avec toi. Porque não sou mais a mesma pessoa. Parce que je ne suis plus la même Não personne. sou mais a mesma Je pessoa. ne suis plus la même A personne. minha vida Ma vie é totalmente diferente agora. est totalement différente maintenant. Isso é poder de Deus, queridos. Et ça, c'est le pouvoir de Dieu, bien-aimé. Louve a Deus porque isso é poder de Deus se isso aconteceu na sua vida. Louez Dieu si cela arrive dans votre vie, car c'est son pouvoir. Isso é viver o evangelho de Cristo. C'est ça, vivre l'évangile de Christ. Isso é mostrar para o mundo o que é o verdadeiro evangelho. C'est ça, montrer au monde ce qu'est le véritable évangile. Antes as pessoas já nem tocam naquela pessoa. Avant, les gens ne pouvaient même pas toucher cette personne. Agora não é mais a mesma. Maintenant, c'est pas la même chose. É aquela tranquilidade, C'est en pleine tranquillité, serenidade. en toute sérénité. O olhar não é mais o olhar de malícia. Il n'y a plus de regard de malice. O semblante não é mais pesado, que a gente tinha até medo de olhar. L'apparence n'est plus aussi lourde et celle qu'on avait peur de regarder. Agora tem um semblante de Cristo. Maintenant, l'apparence est plus tournée vers le Porque Christ. vive a paz. Parce que la paix Não a vit. paz que o mundo dá, Pas la paix que le monde mas a donne, paz que Cristo dá. mais la paix que Christ E nous essa donne. paz é de dentro para fora. Et cette paix, c'est vers l'extérieur. Então, queridos, adore ao Senhor por isto.
Donc adorer le Seigneur pour cela, mes bien-aimés. Nossa vida antes e depois de Cristo. Notre vie avant et après le Não Christ. importa as circunstâncias que o Senhor nos levou Peu importe les circonstances. a termos experiências com Ele. Le Seigneur nous a conduits à avoir des expériences avec lui. O importante Et l'important, é que você estar aqui. c'est que vous soyez ici. E você pode viver isso Et ainda. vous pouvez vivre cela. E você pode se dar a oportunidade de viver. Vous pouvez vous donner l'opportunité de vivre E cela. através da sua vida, Et à travers votre vie, haverá contribuição para a salvação de muitas pessoas. il y aura des contributions pour le salut de beaucoup de personnes. Prendiam o apóstolo Paulo ficava preso, mas a alma dele era livre. Ils ont emprisonné l'apôtre Paul, mais son âme était libre. E mandava carta a todas as igrejas falando de Cristo. Et il a envoyé des lettres à toutes les églises en parlant de Christ. Mesmo na última carta, Même dans sa dernière lettre, quando ele se despede, quand il se prend ele congé, diz aquele versículo maravilhoso. il Oh, dit meu ce Deus. verset merveilleux. Combati o bom combate, J'ai combattu le bon Timóteo. combat, Timothée. Acabei a J'ai carreira. fini ma course. Guardei a fé, J'ai Timóteo. gardé la foi. Agora a coroa da vida está me aguardando. Maintenant, la couronne de la vie m'attend. Não só para mim, mas para todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Cristo Jesus, Pas seulement nosso pour moi, Senhor. mais tous ceux qui attendent l'avènement du Seigneur Jésus, notre Eu Dieu. vou morrer, Timóteo. Je vais mourir, Timothée. Eu estou já, a morte está às portas, eu já entendi. La mort est tout proche, elle est déjà au Mas camp. guardei a fé. Mais j'ai gardé la foi. E quando, irmão, você já pensou o apóstolo Paulo nesse momento, olhando para a vida dele? Et si l'apôtre Paul regardait sa vie à ce moment-là, O que ele passou por amor a Cristo ce qu'il a dû subir par l'amour de Christ, e as situações que ele teve que sofrer por amor ao evangelho de les Cristo? situations par lesquelles il a dû passer pour l'évangile de Christ, Eu fico é com vergonha, irmão. Eu tenho vergonha. ça me fait honte à moi. Vergonha de dizer, oh Jesus, eu estou sofrendo. Meu Deus, tem misericórdia quando eu falar isso. Comment je peux avoir le courage de dire que je souffre? Porque a gente não sofre nada, né? Nous ne souffrons pas. Então o apóstolo Paulo viu toda a sua vida, passou com certeza, irmãos, L'apôtre Paul a regardé sa vie et très certainement, uma retrospectiva da vida dele. il a dû faire une rétrospective de sa vie. E aí, meu amado, Et là, bien aimé, quantas igrejas foram implantadas? combien d'églises ont été implantées? Quantas vidas foram ganhas para Cristo? Combien de vies ont été gagnées pour le Christ? Filhos na fé, cheios da graça do Senhor. Des fils dans la foi remplis de la grâce du Seigneur, Cheios do poder de Deus, sem medo de enfrentar as consequências. remplis du pouvoir de Dieu et sans crainte d'affronter les conséquences. Porque na morte do apóstolo Paulo, Car à la mort de l'apôtre Paul, começam as grandes perseguições. la grande persécution E commence. os cristãos daquele primeiro século Et les chrétiens du premier siècle iam sofrer demais ali. allaient vraiment beaucoup souffrir. Mas bem-aventurados Mais heureux, aqueles que passaram todo e qualquer sofrimento ceux qui sont passés par toutes les e souffrances até morreram por amor a Cristo. et qui même sont morts pour l'amour de Christ. Porque nós estamos aqui hoje Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. agradecendo a Deus Et nous remercions Dieu. e agradecendo a esses homens e mulheres Et nous remercions ces hommes, ces que femmes foram valentes de Deus naquele tempo. qui ont été vraiment des vaillants de Dieu à cette époque. E a Bíblia sempre fala desses homens e mulheres destemíveis, Et la Bible en parle souvent. ousados, Des gens qui avaient de l'audace, que não têm medo. qui n'avaient pas de crainte. Não, a gente não tem medo, a gente tem medo. Nous, on a peur. Mas o Espírito Santo dá um espírito de Mais ousadia, l'Esprit de Dieu nous donne un de esprit d'audace, força, de coragem. de force, de E a courage. gente enfrenta. Et on affronte le danger. E o que acontece? Et que se passe-t-il alors? O melhor de Deus aparece na Le nossa meilleur de vida. Dieu apparaît dans notre vie. Não porque nós queremos aparecer, Pas parce qu'on veut se faire voir, mas porque é impossível mais parce qu'il est impossible a um homem e uma mulher de Deus que não Ah, está não. vivendo com Cristo na sua supremacia, ou une femme de Dieu qui vit Christ dans sa suprématie. as pessoas não observarem Il est impossible que les gens ne remarquent que pas ali para o Espírito Santo na sua plenitude. que là, il y a l'Esprit de Dieu dans sa plénitude. Então que o Senhor nos ajude. Alors que le Seigneur Dieu nous aide. Passe o que tiver que passar. Passe o que tiver que passar. Passez ce par quoi vous devez passer, Mas não murmure mais ne vous plaignez pas do que você está se tornando. de ce que vous êtes en train de devenir. Uma nova criatura nascida do Espírito. Vous êtes une nouvelle créature qui est née dans l'Esprit de Dieu. Precisa entender isso. Il faut comprendre cela. Vou sair melhor do que entrei Je nesta serai prova. meilleur, je sortirai meilleur que je suis entré. Porque eu estou com Cristo.
Parce que je suis avec le Christ. E depois de Cristo na minha vida, Et après le Christ dans ma vie, tudo tem um propósito debaixo da terra. tout a un but sous le soleil. E cada situação que eu passo Et chaque situation par é um laquelle je passe, propósito do Senhor para o meu crescimento, c'est un dessein de Dieu pour ma para o meu croissance, aperfeiçoamento. pour mon perfectionnement. Porque aquele que começou a boa obra Parce que celui qui a commencé la na bonne minha vida, dans ma vie aperfeiçoará. va la perfectionner. Amém, queridos? Amen, Que bien-aimés. o Senhor nos ajude Que le Seigneur nous aide e nos faça crescer na presença dele. et nous fasse grandir dans sa présence. Porque precisamos, queridos. Parce que, bien-aimés, nous Eu e você vous et moi, somos os valentes de Deus desta sommes les geração vaillants de Dieu. agora. Somos os valentes de nous Deus. sommes les vaillants de Dieu. Assim como Davi tinha os seus valentes. De la même façon que David avait ses Nós vaillants, somos os valentes do Senhor desta geração. nous sommes les vaillants du Seigneur dans cette Para a génération, Guiana Francesa. pour la Guyane française. E para todo lugar que o Senhor nos chamar. Et tous les lieux où le Seigneur nous appellera, O poder dele nos acompanhará. son pouvoir nous accompagnera. E sempre sairemos melhor quando Cristo estar em nós. Et nous serons toujours meilleurs quand le Christ sera en nous. Amém? Deus Amém. abençoe, eu agradeço. Dieu vous bénisse. Je remercie de l'opportunité.